Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. O São Paulo acabou de comprar mais um centroavante, mais um reforço pro Crespo. Fora que nós já temos outro reforço já anunciado para jogar agora. Tudo isso e muito mais eu trago aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, chega pra cá porque tem muita mudança, muita coisa acontecendo agora no São Paulo e eu vou contar tudo aqui. Vambora, sem enrolação, chega pra cá porque tem muita coisa pra falar. O São Paulo ali meio que abriu um treino, né? Meio que abriu realmente um pouquinho parte do treino e informou várias situações de vários atletas, de vários jogadores. Temos excelentes notícias envolvendo o André Silva, que fez, um aquecimento ali com a galera e depois voltou para cuidar da sua parte física. Então é uma excelente notícia nós termos o André Silva retornando. Daqui a pouco o Crespo podendo contar com o André Silva. Percebemos uma grande falta de técnica, né? Uma questão técnica no Tapia. Muito esforço do jogador, um jogador muito aguerrido, um cara que veste a camisa e não faz mais do que a obrigação, mas o Tapia, infelizmente, em vários momentos ele acaba falhando tecnicamente. Ele tá ajudando o São Paulo em alguns momentos? Está, mas tem alguns gols, alguns lances que ele perde ali que são realmente ruins. Ele já fez gols importantes com a camisa do São Paulo Futebol Clube, gols importantes em clássico, mas dá pra perceber, dá pra entender que o André Silva é um jogador, um centroavante, né, melhor que o Tapia, com mais recursos. Então é importantíssimo o São Paulo, que agora, né, que vai acabar a pré-temporada completamente, que o São Paulo nem teve pré-temporada pela situação do time, do contexto todo, e é justo o São Paulo não ter pré-temporada. Infelizmente, né, o São Paulo tá um clube que acorda, que amanhece, né, todos os dias para resgatar todo o moral, para resgatar os títulos, o bom futebol, o bom time, o elenco, tudo, todos os dias o São Paulo acorda para. Então, infelizmente o São Paulo não pôde, os atletas, os jogadores não puderam descansar igual a alguns outros clubes, né? Tem vários outros clubes também que a pressão, é claro, é muito grande e pelo investimento ser maior, a pressão foi maior ainda no São Paulo. Mas também tiveram folgas para descansar. O São Paulo não. O São Paulo teve que jogar a maioria dos jogos com força total, com todo o time, pela situação, pelo momento que vive. Então, neste caso, como o São Paulo terá que enfrentar todas as finais com esse começo do Brasileiro também em janeiro, né? Como o São Paulo vai ter que jogar todos os jogos finais, é muito melhor nós temos um jogador ali disponível, né? Como o André Silva, do que o Tapia para entrar de forma emergente no lugar do Calleri, por exemplo, né? Calleri não pôde jogar, aconteceu alguma coisa, tem o André Silva ali que é um jogador mais técnico, que tem um futebol mais forte, melhor que o Tapia. Mas isso é muito bom, uma notícia muito boa, porque além de tudo, São Paulo vive um momento histórico, né? Em que vinha de um departamento horroroso, um departamento médico péssimo, departamento médico, né, que demorava demais para recuperar, e o São Paulo finalmente está com o DM, né, o departamento médico quase que vazio, de forma inédita desses últimos anos pra cá. Galera, Cauli treinou normalmente, já está no bid, está anunciado de forma oficial, já está no bid, tudo regularizado. Reforço simplesmente espetacular, um cracaço, joga demais, Cauli joga demais, é um cara que nós precisávamos, agora ele vai dividir um pouco de tarefas com o Lucas Moura, enriquece demais o elenco de São Paulo. Grande expectativa para o Cauli jogar de segundo volante, meio atacante, várias posições, porque ele é muito bom tecnicamente falando e pode jogar em vários setores do campo, né? Crespo vai precisar adaptar o Cauli, mas de novo, esse cara ele enriquece demais o elenco de São Paulo. Não acredito que o Cauli entre jogando titular, né? Chegue sendo titular, mas muito provavelmente será titular pelo futebol que nós conhecemos do Cauli. Pode ser que o Crespo faça uma composição do meio de campo pro ataque, envolvendo Marcos Antônio, Danielzinho e Cauli, junto com o Lucas Moura, Luciano e Calleri. Pode ser
que ele faça uma formatação nesse sentido. A ideia, a história é que São Paulo tem muito, finalmente, né? São Paulo tem muitos bons jogadores para diversas posições. DJ com o Ferreirinha e as pontas. Já vou chegar nas pontas. Mas o Crespo não usa, né? Perdão, gente. O Crespo ele não utiliza muito. Mesmo quando ele joga com pontas, mesmo às vezes quando ele joga com o Ferreirinha, ou entra com o Ferreirinha, entra depois o Ferreirinha, ou o Luca, não tem grandes destaques, muito pela forma como o Crespo joga. Ele coloca os laterais sempre de ala. Até mesmo com 2 zagueiros, Crespo sempre jogou bastante com 3 zagueiros, mas até mesmo com 2 zagueiros, ele seja com qualquer lateral que for, bem avançado. Então ele jogava com o Mike muito avançado na direita, agora tá jogando com o Lucas Ramon bem avançado, claro. Lucas Ramon inclusive já fez um gol mostrando uma habilidade imensa também. Joga com o Enzo Dias como mais um atacante, né? Mais um cara ali de muita força, de muita chegada, dando assistências, né? De cruzamento principalmente. E o Wendel também quando joga. Então, os titulares hoje acredito ser, claro, o Enzo Dias é titular, mas eu acredito que o Lucas Ramon também já tá roubando essa vaga no time principal do São Paulo. O Crespo, ele não joga muito com pontas, ele joga mais com esses laterais alas, os laterais de apoio. Ele centraliza ali Lucas e Luciano ele centraliza mesmo. O Lucas mais pra trás, o Luciano agora mais pra frente, ainda bem também. Então ele centraliza junto com o Caleri, Marcos Antônio e Danielzinho fluindo com os laterais bem alas como se fossem pontas, né? Então o Crespo não utiliza muitos pontas. Então uma certa posição que nós podemos encarar como defasada no São Paulo, o Crespo ele não utiliza muito. Ele não utiliza tantos pontos. Talvez porque não tenha jogadores de grande expressão da ponta no elenco do São Paulo? Pode ser. Mas ele tem aí um time muito, muito forte e muito competitivo para montar. E eu estou considerando peças que hoje não são principais. O Cauli pode vir a ser um jogador principal? Claro que pode, por toda a qualidade, por todo o nível técnico. Mas o André Silva, muito difícil ele roubar a posição do Caleri. E são peças importantes falando em nível de elenco. E aí, para continuar toda essa conversa, agora que o Cauli finalmente chegou no São Paulo, e eu particularmente estou muito ansioso para vê-lo, nós temos retornos de Arboleda e Bobadilha também, que ficam à disposição do Crespo. Arboleda teve toda aquela polêmica que eu expliquei para vocês aqui, tudo, que não foi nada, ele foi liberado, independente de onde apareceu, de onde ele foi, estava tudo combinado, estava tudo acordado com o São Paulo. Aí, tudo bem. O cara ele combinou uma data para resolver problemas, é óbvio que o cara pode sair de casa, pode sair do hotel, de qualquer lugar que ele esteja. Ele apareceu num evento, num restaurante independente. Cara, ele combinou com a diretoria que ele iria tirar uns dias para resolver alguns problemas dele. Então, não tem o que falar dessa vez em relação ao Arboleda, pelo menos na minha opinião. Tá tudo certinho, pingos nos is. O cara pega e pede dias, foi tudo público. Tudo informado, tudo falado. Diretoria liberou o cara. Aonde quer que ele apareça, tá combinado com a diretoria de São Paulo. O que ele tá fazendo não importa aonde ele aparece. Ele tem que ficar resolvendo o problema. Digamos que o tempo que ele ficou fora, ele tem que ficar o tempo inteiro recluso, não pode aparecer em lugar nenhum. Não. A Arboleda dessa vez tá tranquilo, pra mim, sem polêmica em relação a isso. E volta, né? A Arboleda é engraçado isso. Pra mim hoje, jogando com 2 zagueiros, pra mim seria Arboleda e Sabino. Eu sei que isso divide muitas opiniões, mas de novo, Crespo tem uma dor de cabeça excelente quando envolve Alan Franco, né? O Ferrarese pra mim está numa má fase, mas é jogador nosso. Tem o Tolói, que pra mim é fraco, né? Tolói e o Dória, que nós temos que entender ainda, né? O que é isso aí. Mas pra mim hoje, inacreditável, né, o que eu vou falar. Pra mim, hoje, o melhor zagueiro de São Paulo é o Sabino. Eu acho ele melhor que o Arboleda na carreira? Nunca. Mas a fase do Sabino hoje é impressionante. Eu tentaria uma composição de Sabino com Arboleda jogando com 2 zagueiros. Claro que nunca desconsiderando o Alan Franco, porque também é um baita zagueiro. De novo, né? Crespo tem uma dor de cabeça excelente em relação à zaga. E tem que. E se ele for jogar com 3 zagueiros, que ele pode perfeitamente entrar em qualquer partida com 3 zagueiros, porque é uma tática que ele gosta muito, ele pode colocar o Arboleda, Alan Franco e Sabino, né? Caso todos estejam ali prontos para jogar.
Então o São Paulo monta também uma zaga fortíssima, fortíssima nível futebol brasileiro. E o Bobadilla retorna. Aqui é uma das principais, né? Bobadilla, ele é um dos titulares do Crespo hoje. Não sei se ele é o mais qualificado, a gente vê muito pela opção técnica. Pablo Maia vem de uma fase muito ruim, deu uma melhorada contra a Ponte, mas o Pablo Maia ele está muito ruim porque eu conheço o futebol do Pablo Maia. Eu sei o que o Pablo Maia joga, tudo que ele pode render. Então o Pablo Maia tá horroroso, perto do que eu sei que ele pode render. Mas o Crespo tem ali conseguido entregar o meio de campo, seja com o Bobadilla e com o Pablo Maia, quando jogam com o Marcos Antônio e com o Danielzinho. Só que assim, não tem nenhum primeiro volante, né? O Pablo Maia, ele é um primeiro volante. O Pablo Maia desses daí dá pra, acho que, caracterizar melhor como primeiro volante. Quem ele colocar ali de primeiro volante não é um marcador nato de Marcos Antônio, Danielzinho e Bobadilla, por exemplo. Até mesmo do Cauli. O Pablo Maia sim, mas o Cauli não. Agora basta saber como é que o Crespo vai montar esse meio de campo. Eu acredito que se ele montar ali nessa fluidez de todo mundo ataca e todo mundo volta, como ele monta com o Bobadilla, digamos que o Crespo considere hoje o Bobadilla titular do que o Pablo Maia. Digamos que se o São Paulo fosse jogar uma final hoje, ele entraria com o Marcos Antônio, Danielzinho e Bobadilla. Eu acho, não é informação, que o Cauli brevemente pega essa vaga. Eu acho que o Cauli daqui a pouquinho pega essa vaga porque ele é muito bom. E eu gosto do Bobadilla também, viu, gente? Acho ele às vezes meio estabanadão, não tá num bom momento, que ele já teve bons jogos pelo São Paulo, hoje ele não está num bom momento. Cauli é outro nível, é jogador habilidade, jogador habilidoso pra frente. Assim, eu acho que conhecendo o Crespo, muito provavelmente o Cauli jogará de meio campista, né? Um segundo volante, um meio campista pra chegar na área. Mas o Cauli, ele pode ser meio atacante, pode ser um meio atacante com facilidade. Numa possível ausência do Lucas também, ele pode fazer aquela ali tranquilamente, porque é um cara que faz gol, é um cara que arma, dá assistências, ele é um meio atacante. Pra mim é um desperdício colocar o Cauli de segundo volante, por mais que ele faça essa função, ele tem habilidade o suficiente e de sobra pra ser um meio atacante. Gente, o Ferreirinha segue, né? Ferreirinha segue se recuperando. Carga, né? Falam de sobrecarga muscular. E aqui eu vou falar uma coisa. Eu sei que é polêmico. Eu gosto do Ferreirinha. O Ferreirinha também não está numa boa fase? Não está. Mas quem estava? São Paulo melhorou de uns jogos pra cá. Muito da chegada do Rafinha. Eu sei que muitos já não suportam mais, querem que o Ferreirinha vá embora, mas eu gosto. Eu acho que o Ferreirinha, ele já é nosso, eu acho que o Ferreirinha, ele ainda pode ter etapas boas pelo São Paulo. É verdade. Vimos o final do Ferreirinha ser muito ruim. De como assim o final? As escolhas, né? As conclusões das jogadas. Na hora de tocar ou na hora de chutar, erro. É um futebol que ele corre muito, que ele dribla muito, mas que no final não aconteceu nada. Mas eu acho que o Ferreirinha, com um pouquinho mais de instrução, um pouquinho mais de adaptação, é um bom ponta esquerda. Posição rara não, né? Mas nós não vemos tantos jogadores craques, e quando vê um jogadorzinho ou outro nessa posição é extremamente caro. Nós temos um Savarino, que hoje é um meio atacante, mas já jogou de ponta esquerda. Nós temos um Canóbio, tudo do Fluminense, né? Mas tô dando exemplo de jogadores assim que não são cracaços. São bons jogadores, mas que pela posição são muito caros. Vocês imaginem se o Ferreirinha tivesse no Fluminense, no Vasco, quanto valeria? Os caras estão... até mesmo o São Paulo não comprou tão baratinho do Grêmio. A gente vê que os caras, eles colocam, quando o São Paulo mostra interesse em qualquer jogador, jogam o preço lá em cima. Se o São Paulo fosse comprar o Ferreirinha de qualquer outro clube hoje, falaria, se fosse comprar do Botafogo, então seria impossível, né? Da SAF lá, Botafogo, Vasco, iriam falar do Corinthians, né? Que torceu o nariz pelo Ranieri, pelo poderosíssimo Ranieri, que é um bom jogador, mas nada disso, né? Imagine se o Ferreirinha fosse do Corinthians, quanto que ele não valeria se o São Paulo quisesse comprar 60, 70 milhões de reais? Então, pela posição, é uma posição cara. É uma posição cara no futebol mundial.
ponta esquerda ali, atacante. Então, para mim, o São Paulo ainda poderia aproveitar o Ferreirinha pela oportunidade, olhando o mercado e pelo que o Ferreirinha já rendeu no São Paulo. Eu acho sim que ele tem salvação, eu acho sim que ele é um jogador... Hoje não pode ser titular, vamos ser justos, né? Hoje não pode ser titular, mas para mim ele é um bom jogador. Falando em nível Brasil, ele ainda pode ter uma história feliz no São Paulo sendo utilizado no elenco. Crespo quer mudar o jogo? O Enzo ou o Wendel não estão bem? Põe um ponta? Ferreirinha. Claro que não podemos esquecer do Luca, né, também, que é uma joia nossa da base para essa tão aclamada ponta esquerda, né? Galera, São Paulo avança com a Unimed, né? O Unimed vai pra Barra, muito provavelmente o São Paulo feche com a Unimed, novo patrocinador na barra da camisa. Tinha um outro patrocinador, a Blue, né? A Blue falam que era cerca de 12 milhões de reais, a Unimed 15 milhões de reais. Boa notícia, né? A Unimed, independente da empresa, da marca, não importa, né? A empresa e a marca, importa o patrocínio ser bom, a parceria, o patrocínio ser bom e rentável para o São Paulo Futebol Clube. Já vemos uma grande mudança estrutural no São Paulo, muito positiva, de uma gestão horrorosa, imunda, catastrófica que estava aí, né? E o Harry Macis fazendo o mínimo já melhora demais a parte estrutural do São Paulo, né? Seja na valorização dos jogadores, isso que ele fez com o Marcos Antônio foi lindo, né? Foi lindo demais, essa valorizada que ele deu no Marcos Antônio, a renovação. E tem, além disso, dele melhorar essa parte estrutural do São Paulo, ele tem acertado nas renovações, né? Então o São Paulo tá para fechar com a Unimed por um valor maior que a antiga, né? Na mesma formatação ali da camisa, no mesmo espaço da camisa. Então isso para mim é uma excelente notícia. E é o que essa diretoria tá fazendo, tá melhorando aos poucos, né? O São Paulo meramente está interessada em ajudar o São Paulo e fazer um bom futebol para o São Paulo. Melhorar o nível do time, seja em contratação de jogadores, em organização, estruturalmente, né? Com patrocínios, com os ativos, finalmente, né, galera? São caras que estão meramente olhando pro futebol, ainda bem. E aí nós já temos, né, que eu trouxe aqui para vocês já antes, já tinha trazido essa informação, mas agora ela concretiza cada vez mais, avança, né? São Paulo avança nas renovações, tem interesse em avançar muito nas renovações de Caleri e Lucas Moura, priorizando esses jogadores medalhões do elenco, o que é uma excelente notícia também, porque nós não podemos perder os nossos melhores jogadores, né? Então o São Paulo já quer garantir, assegurar Lucas e Caleri, que são jogadores principais também. Acabou de fazer a renovação do Sabino, acabou de fazer a renovação do Luciano, outros têm jogadores ainda para sair, jogadores para renovar, jogadores para chegar. São Paulo tem contratado muito bem, mas o que faz em relação a renovação dos medalhões do Lucas e do Caleri, por exemplo, é um baita de um acerto, porque nós não podemos perder o nosso elenco principal, né? Galera, o São Paulo acaba de comprar Matheus Menezes do Sub-20, jogador que tem... O São Paulo comprou ele do São José, acabou de comprar mais um centroavante pro Sub-20, jogador que daqui a pouco nós já podemos jogar no profissional do São Paulo. Então o São Paulo já reforça o Sub-20 com esse Matheus Menezes, destaque, bom centroavante, só que tem um outro jogador aí pedindo passagem, que é o Paulinho. Paulinho está se recuperando de lesão e o Paulinho, galera, é inacreditável o que joga esse Paulinho. Então tem mais reforço ainda pro Crespo no centroavante, de centroavante. Tem esse Paulinho. E aí não podemos esquecer do Rian Francisco, que é uma joia nossa que está para estourar. Só que assim, gente, eu adoro o Rian. Eu acho que ele vai ser um cracaço. Só que o que joga esse Paulinho não é brincadeira. O Paulinho é inacreditável o que eu vou falar aqui no bom sentido. Mas o Paulinho pode vir a ser melhor que o Rian Francisco ainda. E eu acho o Rian um craque, um exímio, um baita de um finalizador. Mas o Paulinho, com o pouco que nós vimos do Paulinho, assim, pouco no profissional, né? Ainda não chegou direito. Com o pouco que nós vimos, é um jogador que pode sim ser até mesmo melhor do que o Rian Francisco. Então ele reforça agora o profissional do São Paulo, já está se recuperando, e o São Paulo acabou de comprar esse Matheus Menezes do São José pro Sub-20, que também que amanhã ou depois, ou daqui a pouco, pode sim reforçar o time principal do São Paulo. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou sempre apurando, atualizando, trazendo sempre aqui em tempo real. É isso aí. Valeu!
e até a próxima.